Então, nesses casos, a principal crítica que se faz tem que ver com o Estado ocupando o lugar que antes pertencia então ao pai da família. E, por extensão, à própria família. Quer dizer, ao fornecer esses subsídios, esses auxílios, né, diretamente aos indivíduos, especialmente mães solteiras, o governo substitui a necessidade da figura paterna, suporte familiar, o que para muitos teóricos incentiva o que é a fragmentação do núcleo. Então, a família ela se divide. Se eu não me engano, nos Estados Unidos fizeram uma política parecida, né? Eles começaram a perceber, o pessoal da elite, que os negros estavam obtendo, de certa forma, algumas notas maiores, né, do que ou iguais, né, dos filhos dos pessoal, né? E resolveram fazer um tipo de política que era, tipo, tu dar auxílio pra, se não me engano, era mãe solteira, alguma coisa assim. E daí começou a haver esse incentivo à promiscuidade e as famílias, né? Elas se desestruturaram, gerando, no final das contas, uma baixa, né, no geral, na nota dessas crianças. Então, é mais uma engenharia social nessa questão, então, também. Então, você tem esses elementos que tem que ver, então, com o governo subsidiando, com essa justificativa de ajudar, né? E aí cria problemas, cria outras distorções, tá? Nessa questão da família. E quanto menos famílias, melhor, né? Porque é mais controle social. Então, com essa necessidade econômica, no caso de ambos os pais trabalharem, o Estado assume então a educação, o cuidado dos filhos desde cedo, através de suas creches e escolas integrais, e diminui a influência dos pais então sobre os valores das crianças, que passam a ser então, digamos assim, reféns das ideologias que o próprio Estado defende. Outra questão também, que além desses auxílios, é o tipo de regulamentação de leis de divórcio que fica mudando a cada ano. Não é só questão de votos, né, que esses políticos querem com essa ideia de tentar ficar dando benefício para as mulheres assim à toa, entende? Eu imagino que isso ocorreria mesmo se elas não tivessem talvez tanta relevância política assim. A questão é simplesmente utilizar os meios legais, né, para facilitar divórcio como um fator que transforma, no caso, o casamento num tipo de contrato, né, que infelizmente se torna temporário e se torna frágil. Então, assim, até mesmo se tu olhar, né, naqueles escritos lá da Simone de Beauvoir, ela fala que a diferença entre prostitutas e as que se vendem pelo casamento é preço e duração de contrato. Aí tu imagina nesse sentido o casamento, né? Não tem assim nenhum tipo de garantia nem nada, não tem dote, né? Aboliram isso. E não tem incentivos legais para ele permanecer assim a longo prazo, porque a independência feminina, mais essa questão então dos homens estarem buscando, de certa forma, fazer sua emancipação também, porque elas abandonaram o papel de gênero delas e agora o cara tá abandonando dele também. Entende? Que faz total sentido. Então o modelo tradicional ele vai praticamente contra, né, esse modelo contemporâneo, porque dentro do aspecto da unidade básica da família, entende? O modelo tradicional ele vigorava justamente há centenas e centenas de anos, né, a partir do núcleo familiar de pai, mãe e filhos. O provedor principal geralmente era o pai da família. A educação era feita pelos pais, né, e a comunidade. E tu tinha assim uma estabilidade que era focada no aspecto perene, né? Até mesmo a igreja ajudava bastante nesse sentido. Hoje em dia, devido à ideologização dentro dela, tipo, as pregações que tinham que ver com o controle moral sobre isso, caem. Entende? E ainda virtualmente, como a igreja aceita, né, o casamento estatal do jeito que é, porque infelizmente o casamento bíblico se transformou em crime, o que acontece? Eles não vão pregar a verdade, eles vão simplesmente ao fato de estar aceitando o casamento estatal, aceitando todas as regras que estão ali atreladas, né, a toda essa questão. Então, infelizmente, se a gente tiver uma visão crítica, né, do modelo atual, a unidade básica da suposta família é o indivíduo. O provedor principal é o Estado, via mercado de trabalho, né, que também vai estar provendo. O Estado e o sistema escolar que faz a educação da criança, né, mais os pais da comunidade. E tu tem ainda o foco na satisfação pessoal, né? Então não tem estabilidade onde tu tem foco na perenidade, mas é o indivíduo. E aí você tem toda uma destruição. Então, para quem defende, no caso, esses pontos de vista, o resultado final é o quê? Não é apenas uma mudança de formato, ou então mudança de estrutura, né, familiar, digamos assim, mas um tipo de enfraquecimento orgânico dos laços do tecido social, que facilita bastante, né, a moldagem, e também tira essa questão de que, de fato, ser uma família forte, o indivíduo fica muito mais vulnerável e mais dependente do governo, o que dá ao Estado um tipo de controle muito maior em cima da sociedade civil. Tá? Outros pontos também poderiam ser colocados nesse sentido, né? Essa questão, então, da engenharia social. Então, muitos apontam que a entrada da massa das mulheres no mercado de trabalho incentivada pelo feminismo não foi sobre liberdade, mas sobre arrecadação e controle.
quer dizer, arrecadação tanto para os empresários quanto para o governo, né? Então, a mão de obra cai na metade do valor, ao dobrar a oferta de trabalhadores, o valor real dos salários tende a cair ou estagnar, né? Então, o pai sustentava sozinho, né, uma família. Hoje em dia, os indivíduos mal conseguem sustentar-se a si mesmos, tá? E pelo fato das relações serem líquidas, não tem como unir um com o outro, né? Infelizmente. Então, você tem o que agora, no caso, exige 2 ou mais salários mínimos, né, fora de casa, e aí o Estado se transforma no principal educador, no principal provedor, né? E, infelizmente, a tributação vai em cima do indivíduo e não em cima do núcleo familiar. É muito mais fácil tu conseguir, digamos assim, fazer tudo no coletivo do que, de certa forma, no individual, né, nessa parte de tributação. Então, em vez de tributar o núcleo, né, com suas proteções, o governo tributa os indivíduos, gerando uma massa de pessoas atomizadas que dependem de serviços públicos, como saúde, previdência e creches. Por quê? Porque não possui mais uma rede familiar sólida que possa apoiá-la em crises. Tá? E o Estado, ele é o primeiro a sair fora quando geralmente as crises acontecem. Tá? Infelizmente, outro ponto também muito comentado nessa questão, tá? Tem que ver com a desconstrução dos vínculos, né? O feminismo, ele não busca apenas a igualdade legal, mas a desconstrução da complementariedade entre sexos. Então não tem complementariedade, né? Então o feminismo, ele luta bastante, milita por essa causa, tratando o casamento como uma estrutura de opressão. Tá? Um movimento incentiva, então, a volatilidade dos relacionamentos, quer dizer, a putaria geral. Então eles vão defender muito essa questão da liberdade, só que uma liberdade sem responsabilidade, também totalmente desatrelada de qualquer tipo de vínculo ou valor moral, porque não tem, né? Então, como é que vai funcionar a questão? O resultado é o aumento de divórcios, crianças crescendo com menor estabilidade emocional, e aí tu tem essa explosão de problemas mentais também associados a muita falta dos pais dentro de casa, entendeu? E quando tem a frouxidão no sentido de educar, digamos assim, essas crianças, daí quem que vai perder poder, não? A família perde poder, os professores perdem poder, e curiosamente o Estado depois vem cobrar resultado, quer dizer, ele detona com todos os meios de educação, inclusive com essa questão assim, em prol de benefício próprio, e aí no fim das contas, o que acontece é simplesmente sobrecarrega todo mundo, e aí cria, digamos assim, crianças disfuncionais, entende? E depois vem culpar o homem solteiro que não quer casar dos problemas e males da sociedade. É muito contraditório. Então, infelizmente, esses pontos acontecem bastante nessa questão, então, dessa engenharia social, substituição do pai pelo Estado. Quer dizer, o marido já não é mais o marido mesmo, entendeu? Ele é outra coisa, ele tem uma roommate em casa que praticamente não vai estar ajudando ele em nada, vai estar com um discurso ultra empoderado, e ele vai se transformar devido a essas leis de divórcio e casamento em algum tipo de capacho que vai ser usado ali até o momento em que convém, até o momento de ser trocado. Entende? Ele entra no jogo com... Ou melhor, ela entra com o pé, né? E ele com o traseiro no jogo. E aí já viu. Infelizmente, isso acontece muito. Né? É um ciclo de dependência estatal, né? Então, infelizmente, essa questão, né? No caso, hoje em dia, um problema sério, né, nessa substituição do pai pelo Estado é que o governo, através de problemas que ele mesmo cria, né? Como... Óbvio, ele vai tentar combater problemas, mas as soluções vão gerar outros problemas. Então, no caso, através de programas de assistência, né, ele passa a desempenhar funções que historicamente cabiam ao pai, né? Então, alguns críticos argumentam que certos tipos de políticas de bem-estar social, né, o welfare, elas recompensam financeiramente lares sem a presença do pai. Então, ele dá o benefício justamente para o pai sair fora, entendeu? Ser chutado pela mãe. Como se eles entendessem, né, como é que funciona a natureza feminina. Ela só se mantém ligada ao homem enquanto ela pode receber algum tipo de provisão. Se é o Estado que está dando, aí não precisa mais do cara em casa. Entende? Isso daí está muito vinculado à lei de Briffaut. Entende? A fêmea só se associa no momento em que ela percebe que está obtendo vantagem com aquilo. Se ela vê que a vantagem acabou, que o outro está provendo, tchau, pé na bunda. Não tem assim o que fazer. Fora a ausência da autoridade paterna, né? Leis que incentivam diretamente a disciplina doméstica vindo então do Estado. Ele entra no quarto das pessoas, entende? Redefine a figura do pai, perde função de árbitro e protetor. E em muitos casos, o pai vira só um visitante e um pagador, né, de pensão. Simplesmente. Entende? Então, infelizmente, acontecem essas coisas. Né? Muitas vezes também, você tem, então, ao tratar essa estrutura de casamento como sendo um tipo de opressão dentro do patriarcado, você tem, então, o aumento dos divórcios, o enfraquecimento da família, né, via divórcio, ausência paterna, e a terceirização da criação, que vai com o tio, com o avô. Entende? Que não é o pai, entendeu? Não vai estar educando conforme os pais fariam. E mesmo que os pais estejam presentes, né, tem outras leis também que impedem
até mesmo a educação da criança, entende? Não tem assim como ter um equilíbrio necessário, muitas vezes, que se observa na sociedade, nessa questão de uma boa criação e também opressão, então abuso. Porque geralmente vai ter um dos dois extremos. Aí quando cria uma lei, a lei ela beneficia, né, por um lado, mas só que muitas vezes cria outros problemas, infelizmente. Tá? O fim de tudo é que o governo ele fica muito mais poderoso, ele fica muito mais forte, né, enquanto a família fica cada vez menor e muito mais fraca e frágil. E o resultado final dessa dinâmica toda é o cidadão totalmente dependente do Estado. Alguém que não deve lealdade, no caso da linhagem familiar, mas é leal ao governo. Entende? Alguém cujos valores não são herdados dos pais, mas são absorvidos pelo sistema educacional midiático estatal. Então não tem como o cara tentar meio que quebrar um sistema, lutar contra o sistema desse jeito. Entende? Mesmo se ele tentar sair fora, não. Então, o máximo talvez de protesto que se poderia fazer é ir pro campo. Entendeu? Cultivar a própria comida, entendeu? Criar os filhos por lá. Tentar meio que sair fora, né? Tem muitos pais que tentam homeschooling, né? Mas tem uma série de imposições contra, muitas vezes, para tentar educar os filhos, né? Fora de um sistema que, tipo, se tu colocar a criança lá, ela simplesmente se formata negativamente. Entende? Isso, assim, não precisa ser nem no ensino fundamental, no ensino básico. Mas basta tu ver o que acontece nas universidades federais. A pessoa entra de um jeito e sai de outro. Entende? É tipo como se fosse uma fábrica, né? A pessoa ela entra, até mesmo a aparência física é refletida essa questão. Então, infelizmente, acontece muito. Se a gente quiser aprofundar de fato essa análise, né, os críticos eles costumam recorrer ao quê? A certos dados sociológicos que correlacionam então, a fragmentação da família, especialmente essa parte da ausência paterna, com o aumento de patologias sociais. Então, quando o feminismo e o Estado desmontam a estrutura tradicional, qual que é o problema resultante, né? Isso daí gera mais intervenção estatal, porque aí é mais foco em campanha política, né? Ele vai buscando um ciclo vicioso, né? Quer dizer, ele cria uma disfunção e aí qual que é a solução? Mais Estado e mais imposto, né? Em cima do pessoal, entende? De acordo com os teóricos, né? Principalmente assim, a maioria dos conservadores, tu tem essa questão da desestruturação do lar, né? Por exemplo, a Heritage Foundation, né, e o Census, né, que vai falar um pouquinho dessa questão. A desestruturação do lar é o maior preditor do insucesso, né, social, que inclusive supera a pobreza econômica. Aí é curioso que tu vê na Agenda 2030 aí, que lá tem essa questão de erradicação da fome, da pobreza, etc. Só que tu tem com essas agendas a destruição social, né, no caso da família. Óbvio, para alguns, né, não é pra elite, né? É pra você. E aí, isso nem é tocado. Entende? Muito pelo contrário, é incentivado, só que fica na surdina. Entende? Quer dizer, um indicador, um preditor que é muito maior do que a própria pobreza econômica, que vai impactar muito mais. Entendeu? Tu criar filhos totalmente disfuncionais. Mas só que funcionais estruturalmente pro Estado. Então há uma correlação estatística entre jovens e sistemas prisionais, né, que pode ser observada, que lares sem estrutura e presença do pai apresentam maiores índices, no caso não só de criminalidade, como também de jovens presos. Então a tese é basicamente que a autoridade masculina no lar empurra o jovem para a busca então de um permanecimento. Entendeu? Ao passo que muitas vezes quando tu não tem isso, ele vai para gangues, ou então manca ir para a criminalidade, né? Infelizmente a saúde mental das crianças em lares desfeitos, ela apresenta uns índices bem significativamente maiores, né, de depressão, ansiedade, até mesmo de uso de drogas, né, para tentar meio que sanar algum vazio interior ali, nesse sentido. E fora a evasão escolar também, o desempenho acadêmico menor, e um indivíduo cada vez mais burro, mais dependente, mais tudo, né? E quem ganha? O Estado, de novo. Tá? Criminalização das relações, entende? O casamento bíblico é crime. Não tem como o cara tentar, mesmo que ele ache a mulher exceção, né? Quem disse que se conseguirá implementar, né, as coisas como estão escritas? Quer dizer, a perseguição já existe. Entende? Talvez um mero opinar, né, já dê problema. Entende? Porque tu tem essa criminalização das relações. Legislações específicas que beneficiam um gênero específico, em detrimento do outro, tá, que são criadas supostamente para proteger, mas que geram uma insegurança jurídica que afasta os homens do casamento. Tá? A gente pode falar, por exemplo, da Lei Maria da Penha e também do feminicídio. Entende? Então, para alguns críticos, o que acontece? Né? A forma como essas leis são aplicadas gera uma presunção de culpa já automaticamente em cima do homem, que desestimula a formação de famílias tradicionais. Então, como é que o cara ele vai casar, ou então vai ter filho, dentro de um contexto de Lei Maria da Penha e de atualizações feitas ano a ano, que se tornam subjetivas, no caso, as definições de violência,
Então, se o cara não declarar renda, é violência patrimonial. Tem que falar pra mulher o quanto que ele ganha sempre, porque se ele estiver escondendo aí o jogo, né, pra ela poder, quem sabe, usufruir mais do dinheiro e tal, não, tá, é violência patrimonial. O cara vai discutir com a mulher, não, isso aí pode ser um crime de violência psicológica. Quem que vai entrar num tipo de relacionamento assim que é mediado dessa forma e nesses termos? Ó, fica difícil, porque infelizmente as leis elas empurram, né, os homens pra fora dos relacionamentos, pra fora até mesmo da sociedade. Até os empregadores, né, que são esses que financiam o governo, que de certa forma tem ali um conluio e vão estar pagando o pato depois no final. Porque aí como é que vai contratar as mulheres? Entende? E aí tu tem por um lado uma contradição, né? Ao mesmo tempo que o governo quer fomentar, né, as mulheres nas empresas e tal, por outro tu tem um monte de outras leis que vão inviabilizar isso. Quer dizer, ele dá os meios para um lado e os meios para o outro, né? E você tem um conflito. Fica muito estranho. Entende? A questão de alienação parental também, né? Os caras tiraram isso daí, que era em tese para combater, né, o uso dos filhos como arma em divórcios. Só que aí o Estado falha. Isso daí permite com que agora aconteça. Então a figura paterna é apagada. Tá? E tem todo o sentido, né, ele fazer isso. Porque é ele que vai entrar no lugar do pai. Infelizmente. Entende? Então se tem essa questão de eliminação, por exemplo, de necessária separação prévia, não, de apontar algum tipo de culpado pro fim do matrimônio, não tem mais isso. Tá? O casamento é um contrato que é o mais fácil de se romper e ser quebrado. E é o mais regulado. Entende? Ele perde o caráter como instituição. É simplesmente uma piada, né? Por isso que os caras que estão casando, infelizmente, eles são vistos socialmente como imbecis. E assim, não tem como tirar essa pecha, porque o cara tá casando, mas o tipo de relacionamento ou de contrato do casamento é tão frágil que vira e mexe, mesmo o cara estando correto, tem uma interpretação X ou YZ que aparece na justiça que acaba favorecendo, né, um lado. Quer dizer, tu vai ser julgado por quem, né? Uma juíza feminista ou por um juiz que é escravoceta, né? Na maioria dos casos. Entende? Dificilmente vão ver as leis, tanto que até mesmo eles, né, acabam, ao sofrer esse problema do Estado, é um conflito interno do próprio Estado. Ele cria leis, aí sobrecarrega demasiadamente o judiciário, que os caras lá já estão cheios de problema para resolver, né, com um monte de outras coisas, e aí tem que ficar perdendo tempo, às vezes com coisas mínimas, entendeu? E problemas realmente graves vão ser deixados de lado, porque a justiça já é ineficiente. Entende? Se ela cuidasse mais desses problemas maiores, né? Mas não, tem que dar a trela para problemas às vezes muito pequenos. Entende? E aí eles mesmos se sobrecarregam lá. É só uma análise, né? Não tem assim o que fazer para mudar. Porque não vai mudar, vai piorar. Né? Essa que é a perspectiva bíblica. Entende? Tu tem outros argumentos também que poderiam ser citados, né? No caso do ECA, por exemplo, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Em certos pontos ele retira a autonomia dos pais para educar e disciplinar. Entende? Então vai transferir o quê? Toda essa responsabilidade para o Ministério Público, para conselhos tutelares, etc. Que nem sempre vão estar ali. Né? Então, ao mesmo tempo que tu tem essa proteção, digamos assim, do jovem, do adolescente, por um lado, tem esse outro problema, que tem que ver com a terceirização, então, da criação da criança, da disciplinarização dela, que vai ficar aí na mão de terceiros. Então você tem um impacto econômico também nessa questão. Tá? Que aí o que acontece? A carga tributária, que o pessoal já quer aumentar, aqui falando em termos de economia, ela vai incidir muito sobre a renda individual do solteiro. Então, assim, não há como em alguns países, né, que tem que ver com o coeficiente familiar, né, onde o imposto diminui conforme o número de dependentes ou se apenas um dos cônjuges trabalha. Então, se o Estado ele tributa pesadamente o custo sobre a vida, entendeu? E aí o custo de vida obviamente vai subindo. Ele força, no caso, a mulher a sair de casa a trabalhar e ao mesmo tempo o Estado ganha um novo tipo de contribuinte, né? E aí ganha também um tipo de criança que ele mesmo vai educar publicamente. Então uma vitória econômica para o governo e também uma perda de soberania para a família. É brutal, tá? Então assim, se caminha para uma sociedade de indivíduos dependentes, indivíduos isolados, sem família como amortecedor, o cidadão ele acaba estando totalmente à mercê do governo. O Estado passa então, a ter controle total sobre a moral, sobre a educação, sobre a economia. E assim, se for observar, aqui no Brasil falta pouco, né, para a implementação total do próprio comunismo em si. Entende? Até algumas falas do presidente já estão mostrando isso. Entende? Essa questão de que não precisa mais ter um tipo de eleição, né, de 4 ou 5 anos, porque já não é mais necessário, porque as instituições já caíram em descrédito e tal, e agora, como já caiu em descrédito, aí não precisa mais votar, não precisa fazer nada, porque o governo já tomou o controle, né? Quer dizer, os próprios cidadãos já entregaram o país.
Aí vai fazer o quê? Infelizmente, essa desestruturação familiar, né, ela envolve um controle do Estado, envolve também a feminização social e também, infelizmente, a consolidação patriarcal final em cima dessas famílias que detêm o poder. Então, geralmente, né, enquanto as massas elas são incentivadas a abandonar a estrutura familiar, né, em nome da libertação e do individualismo, as elites elas promovem justamente as suas agendas, mantêm as suas estruturas familiares rígidas, patriarcais, e as heranças ficam concentradas então em casamentos tidos como estratégicos. Então, é por isso que a concentração de renda vai aumentar muito, porque as famílias patriarcais elas vão conseguir então manter o seu núcleo, vão conseguir acumular patrimônio, né, e rodar isso de forma geracional. Enquanto que os outros não, eles sempre vão começar do zero. Aí já com uma desvantagem muito grande, né, com uma desigualdade social muito grande, porque é diferente um filho de um rico começar em uma determinada área, já apoiado pelos pais, já tendo dinheiro, já tendo isso e aquilo, e o pobre lá, que às vezes é criado por mãe solteira, não tem uma família, não tem um referencial, não tem nada, dele ter algum tipo de perspectiva e conseguir meio que vencer na vida, né, segundo as ideias da meritocracia. É muito difícil. Entendeu? E os caras que vencem, vêm seriamente sequelados. Né? Então, infelizmente, essa hierarquia do capital social, né, promove a ideia de que a família é uma prisão, é um tipo de construção opressora. Né? Só que as dinastias financeiras e políticas, justamente essas que criam esse tipo de políticas que são implementadas, né, traz uma realidade totalmente oposta. As elites globais tendem a ter taxa de divórcio que são quase zero. Entende? Elas investem pesado em educação privada, mantêm as redes de parentesco, também garantem sucessão de poder. Entende? Agora, pro resto da população, aí se incentiva o amor líquido, a promiscuidade, o feminismo. Entendeu? É feminismo pra ti. Entende? Só que a guria que criou lá os livros, que fez o resto lá, a questão de a ideologia, entendeu? Que propaga isso, não, é família tradicional pra ela. E aí a pessoa acredita, né? Aí vai acreditando de que ela consegue, né? Não, vou ter também minha família. Só que tá cheio de ideologia, né, na cabeça. E aí nunca vai formar família com ninguém. Entendeu? E muito menos com os caras que elas idealizam. Entendeu? Porque eles vão escolher pessoas que, obviamente, têm valor, né, pra eles. Então, infelizmente, isso vai acontecer. Pra população se incentiva, então, a promiscuidade, se incentiva todas essas ideologias. Só que tudo isso criado por famílias patriarcais que lá no topo não funciona diferente. Aqui é outro jogo. Né? Até na economia mesmo, né? Equilíbrio de Nash para nós e Adam Smith para vocês. Quer dizer, nós nos ajudamos aqui em cima, mas para vocês é a selva. Entendeu? É o seringuete, né? Que nem o Hélio Couto fala. Quer dizer, um detonando com o outro, né? Em prol do benefício próprio econômico. Só que lá em cima, cada um ajuda, todo mundo ajuda todo mundo. Entendeu? Até os bancos mesmo se ajudam um ao outro para ver se não quebra, se não causa algum colapso, né? Porque eles sabem que se manter no poder demanda cooperação, que é o equilíbrio de Nash. E não competição, né? Como é colocado pela teoria de Adam Smith, né? Que já caiu faz tempo, desde 94, que isso daí foi refutado. Então, é brutal, né? Tem assim como fazer falar, né? Diferente, né? Nesse sentido. Então, assim, o poder de proteção, ele gera distúrbios, né? Em milhões de pessoas, né? No caso aí, os pequenos patriarcas, o chefe de famílias, né, menores, digamos assim. E aí tudo desestruturado, o poder que protege, então a provisão, no caso, vai ser transferido, né, vai sair então de um único ente para ir para o Leviatã, né, que é o Estado. E aí tu tem uma dependência vertical, que o Estado, então, em vez de, no caso, as mulheres, né, e os filhos, eles dependerem do pai, eles dependem do Estado. A burocracia fria, impessoal e totalitária, né, do governo. E o governo assume um papel aí de marido substituto também, através de seus auxílios, e o papel de pai substituto. Infelizmente, o Estado também ele leva ao hedonismo. Entendeu? Tem alguns teóricos, né, como, por exemplo, alguns que falam, por exemplo, um admirável novo mundo, né, prevê, né, digamos assim, que a melhor forma de controlar as massas não é pela dor, né, mas é pelo prazer desregulado. Depois eu lembro o nome do autor aqui, né, Admirável Mundo Novo. Quer dizer, o prazer é um modo mais fácil de você levar as pessoas a desvirtuar tudo, né? Tipo, quebrar o sistema, fazer tudo a favor do Estado, né? Nesse sentido. É tu incentivar elas à promiscuidade, tu incentivar a transgenia, tu incentivar essas pessoas a buscar o prazer, né? No máximo possível. Todas as civilizações que focalizaram o prazer e sensibilidade
tem um prazer excessivo, elas caíram ao longo da história, entende? Elas perderam, né, de certa forma, a sobriedade e acabaram terminando. Até na Bíblia mesmo tem isso, né? O Belsazar foi dar uma festa lá e o pessoal bebendo vinho, adorando os deuses de pedra, fazendo orgia sexual. E aí, do nada, aparece a mão lá dizendo: pesado foste na balança achado em falta, né? Tu vai perder o reino, tu vai morrer. E aí, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, e aí os persas e medos já tinham invadido a Babilônia e dominado o império. Entendeu? Na festinha ali, né? O povo bebendo, fazendo o que não presta, caiu, né? E é um declínio até mesmo pro próprio Estado, né? Que precisa se perpetuar, porque aí, com essa busca, então, do prazer desregulado, né? Essa revolução sexual que quebra os tabus, né? O fim dos princípios, entende? O Estado e as grandes corporações mantêm a população focada, então, em gratificações imediatas, entendeu? Vão gastar dinheiro com besteira, não vão poupar, não vão... É sempre o prazer imediato, tanto faz se é o prazer dessa área sexual, então o prazer que tem que ver com o financeiro, né? Então, uma pessoa que não tem vínculos fortes, familiares, para se proteger, né? E que não tem nenhum tipo de tradição, então honra, ou princípios, como é o caso da Bíblia, até mesmo a Bíblia é descreditada, né, nesse sentido. Infelizmente, ela se torna um consumidor perfeito, um cidadão que não oferece resistência, pois ele não tem pelo que lutar, não tem pelo que... Tipo, não tem, entende? O cristão bíblico, ele até tem alguma coisa pela qual ele luta, que é a questão da pregação, mas ele não vê função nenhuma e nem, tipo, algum tipo de solução pro problema que tá aí, entendeu? A única solução que é apresentada na Bíblia é fogo e enxofre, entendeu? Para aqueles que realmente não buscaram, né? E que não se prepararam. É só observar o Sodoma e Gomorra, entendeu? Ali era um estado totalmente liberal, entendeu? Fartura de pão e comida abundante, ociosidade, né, absoluta, foi a causa da ruína daquelas cidades. Choveu fogo do céu, entendeu? A única coisa que sustenta essa sociedade atual é tu ter pessoas justas. Porque se Deus tirar as pessoas justas, acabou, entendeu? Quando o caráter de Cristo for refletido perfeitamente em seu povo, então virá reclamá-los como seus. Então, a parábola de Jesus, página, se não me engano, 29. Então é muito simples de entender o nível, né, de que essas coisas vão estar acontecendo, né? E assim, não tem solução, a coisa vai piorar mesmo, não tem... Você pode até tentar lutar, né, para defender um Estado de Direito e tal, mas provavelmente outro governo pior vai surgir, entende? Então as coisas vão acontecendo assim para se cumprir o que está escrito na Escritura Sagrada mesmo, entende? Essa visão profética, né, que é colocada, que o pessoal desdenha muitas vezes, vai mostrar isso. A destruturação familiar, o controle totalitário do Estado, todas essas medidas que tem que ver então com essa ideia de subjugar, de tornar o indivíduo um ser subjugado, vamos colocar assim, né? Ideologias que fragmentam, que domesticam, né, o homem e se influenciam de forma negativa a sociedade. Então é complicado, não tem assim como tentar trazer, né, essa coesão, né, para buscar assim, um sistema melhor, mas só que a coisa vai piorar de um jeito que não tem assim precedentes. É por isso que é necessário a preparação do caráter, né? Porque a Bíblia ela previu todos esses problemas, previu essas situações. Então eu não vou mostrar os textos bíblicos aqui, porque é até mesmo questão de tempo, mas é só ler lá Mateus 24, entende? E alguns outros textos que falam da segunda vinda de Cristo, tudo que vem antes, né, os sinais da vinda de Jesus, né, o próprio Apocalipse 6 também vai tratar sobre essa questão. E aí você vê o nível que vai piorando. Até o ponto de ser cristão, você vai ser perseguido, vai ser contra as leis estatais. Né? O casamento bíblico já é crime, entendeu? Então, como é que faz? Mas se for observar esses detalhes. Então não tem assim o que fazer, é preparar o caráter. Tem um plano A lá que tem que ver com essa questão do celibato, entende? Porque o casamento ele é totalmente regulado, né? Não importa o que aconteça, entende? E elas mesmas destroem o lar, como está previsto no livro de Provérbios, né? A mulher que é sábia edifica a sua casa, só que a tola destrói tudo. A maioria tá 75%, né, estão destruindo tudo. Entende? Óbvio que eu também não vou generalizar tudinho, mas tu vê que é um problema que cria outro, que cria outro, que cria outro, e aí fica nisso. Entende? A tendência é piorar e não tem assim muito o que fazer, né? Agora a busca individual é que deve ser feita, né? Buscar preparar o caráter, se alinhar, né, conforme os princípios de Cristo, para poder ser achado por ele puro, né, em meio a uma geração totalmente corrupta.